Olá, turma, como vocês estão? Tudo bem? Vamos então finalizar aqui o nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre a dilatação superficial, que é a segunda parte do nosso material, né? Material que vai cair, conteúdo que vai cair na nossa prova. Eu estou gravando esse vídeo agora de manhã, turma, está tendo um pouco de movimento e um pouco de barulho, mas não reparem, tá? Faz parte, porque normalmente quando eu gravo é à noite, fica muito mais tranquilo. Porém, agora é bem cedo. Então, tem um certo movimento, barulho de rádio, passarinho, do vizinho, cachorro, enfim. Mas vai dar para fazer uma aula bem legal aí para vocês. Turma, vamos finalizar então com a dilatação superficial. Quando nós já sabemos e entendemos tudo sobre a dilatação linear, fica fácil entender a dilatação superficial. Então, turma, enquanto a dilatação linear ela ocorre com aumento de apenas uma dimensão, a dilatação superficial ela vai ocorrer com aumento de duas dimensões. Nesse caso agora, o que vai aumentar, não vai ser só o comprimento, vai ser agora a área da figura como um todo, do material como um todo. Então agora eu tenho duas dimensões que vão aumentar de forma concomitante. A gente pode observar aqui nessa imagem que eu tenho uma figura quadrada, onde eu chamo de A1, que é a área 1, a área inicial, e ela vai ser aquecida. Isso aqui seria a área inicial, e ela vai ser aquecida. E aqui fica a área final. Então, observem que a área como um todo, ela aumentou. Vamos chamar isso aqui de A2, por exemplo. E, turma, só um detalhe muito importante, tá? Imagine que essa mesma área, esse mesmo material quadrado, por exemplo, tivesse um furo no meio. Se eu for aquecer esse material, dependendo do material, vai haver um aumento tanto na área de forma quadrada quanto na própria circunferência. As duas figuras elas vão aumentar de forma concomitante, tanto o quadrado quanto a circunferência. Eu coloquei aqui um outro exemplo, você abrir um pote de vidro, né? E é muito comum nessas situações a gente utilizar conhecimentos da dilatação para poder abrir uma tampa de vidro que está muito dura. Quando você aquece uma tampa, por exemplo, né, isso gera um aumento na pressão interna, que até facilita desrosquear essa tampa. Mas por que que a gente coloca o metal primeiro no fogo? Porque o metal ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o vidro. Então, se o coeficiente de dilatação é maior, então vai se dilatar muito mais rápido. Então, sendo assim, a tampa do formato, com esse formato de metal, ela cresce, ela dilata, vai facilitar um pouco. Um pouco não, vai facilitar a abertura do pote de vidro. Quanto maior o coeficiente de dilatação linear de uma substância, né, mais ele se dilata. Guardem essa informação que é muito importante. Vou ter aqui do outro lado um tijolo aí, né, formato de tijolo, em um formato de retangular. Quando exposto a uma temperatura alta, gera uma pequena dilatação. Aí nesse material que está ao lado, isso aí a gente chega à conclusão que a dilatação superficial ela tem sempre duas dimensões que vão aumentar de forma conjunta. Então, vamos lá. Quando sujeitos a grandes variações de temperatura, deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Tá? Como é que arrasta aqui? Pronto, pega aqui embaixo. Quando sujeitos a grandes variações de temperatura, alguns materiais, especialmente aqueles que apresentam coeficiente de dilatação superficial elevado, expandem-se de modo que suas dimensões aumentam. Então, guardem com carinho. Dilatação linear apenas uma dimensão, que é o comprimento, e superficial duas dimensões, que seria a área. Bom, turma, já que nós estamos falando de área, vamos ter que relembrar um pouco sobre a área das figuras planas que é visto lá em matemática. Vamos só relembrar aqui quais são as áreas dessas figuras. Lembrando que, para a nossa prova, essas áreas de figuras planas não serão fornecidas. Isso aqui vem lá do ensino fundamental, lá do sexto ano, vocês já estavam estudando cálculos de área de figura plana, de figuras planas. Viram isso em matemática também no primeiro ano, lá na parte de geometria. Então, essas áreas de figuras planas não serão colocadas, as fórmulas não serão colocadas na prova. Vamos lá, a área do quadrado é o lado ao quadrado, a área do triângulo é a base de um triângulo qualquer, né? A base vezes a altura divididos por 2. A área do trapézio, eu tenho aqui a base menor, tenho a base maior e tenho uma altura. Então, como é que se calcula a área do trapézio? Base menor mais base maior vezes altura divididos por 2.
Área do retângulo, eu tenho a base vezes a altura. Área do paralelogramo, eu tenho a base vezes a altura. E área do círculo da circunferência πr ao quadrado. Lembrando que o raio é metade do diâmetro. O segmento que passa pelo centro da circunferência é o diâmetro, mas eu não quero o diâmetro, eu quero a metade dele. E a metade do diâmetro é o raio. Então, turma, essas áreas de figuras planas não serão colocadas na prova. Guardem isso, tá? Então, tenham atenção especial a essas áreas aqui, tá? Faltou a área do losango aqui que eu não botei também. Peraí, deixa eu botar o losango aqui. Eliminou, não aparecendo. Ó, área do losango. Então, o losango, eu tenho aqui, ó, segmento maior que passa pelo centro, onde eu vou chamar de desão, que é a diagonal maior, e aqui também passa pelo centro, tenho a diagonal menor. Então, ó, desão vezes desinho divididos por 2. Essa daqui seria a área do losango. Então, turma, eu peço atenção na prova de vocês, a área do quadrado, bom, a área do losango, a área do retângulo, a área do paralelo, cadê o caneta? A área do paralelogramo e a área do círculo. Certamente, inicialmente, nessa primeira prova, eu não devo colocar círculo. Na segunda prova, eu devo colocar, que eles forem fazer a recuperação, pode ser que caia círculo. Eu não me recordo, porque foram modelos de prova diferentes, mas eu acho que o círculo não entrou. Mas essas outras figuras planas, memorizem essas quatro, tá? Sei que você já sabe, mas é bom memorizar mais um pouquinho. Reforçar esse conceito aqui. Quadrado, losango, retângulo, paralelogramo. Bom, e vamos finalmente para a área da dilatação superficial. Bom, enquanto na dilatação linear era a variação do comprimento vezes o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do material, vezes a variação de temperatura, agora vamos trocar. Agora entra a variação, perdão, a área final, ΔA, área inicial, e essa área inicial aqui, turma, ela nunca será dada. Para que vocês possam calcular a área inicial, vão ter que usar uma dessas figuras aqui. Eu sempre vou dar uma figura de formato quadrado, retangular, formato de triângulo, formato de trapézio, de losango. Vocês, primeiramente, para achar a área inicial, tem que calcular essa área da figura plana que vai ser dada, né? O beta, turma, que é o coeficiente de dilatação superficial, muita atenção aqui, ó. O beta é o dobro de alfa. Muita atenção a isso. Então, por exemplo, se alfa for 1,2 vezes 10 a menos 5, por exemplo, beta vai ser o dobro disso. Então, beta é 2,4 vezes 10 a menos 5. A potência se mantém a mesma. Se eu falar que alfa é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5, beta vai ser 2 vezes 10 a menos 5, ou seja, é o dobro. Se eu falar para vocês que alfa é 2,6 vezes 10 a menos 5, o dobro disso aqui, beta, vai ser 5,2 vezes 10 a menos 5. Turma, então, muito importante. O grande erro que ocorre nas provas quando caem em questões de dilatação superficial é exatamente em relação ao beta. O beta vai ser sempre o dobro de alfa, ou seja, o beta é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Se eu der o coeficiente de dilatação linear na prova, ou uma questão de Enem, ou qualquer outra questão, for informado de dilatação, o coeficiente de dilatação linear, vocês façam, executem o dobro desse valor, desse coeficiente. Se o exercício já der a dilatação superficial, então não precisa fazer nada, tá bom? Então, reforçando aqui, calcular a área inicial dessas figuras, vai ser dada uma figura plana, você tem que calcular a área inicial primeiramente. Coeficiente de dilatação, se for dado linear, vocês vão ter que dobrar, que é o dobro. E variação de temperatura, vocês já sabem que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se não entendeu, pausa e retorna esse trecho do vídeo para fixar esse conceito. Vamos então dar alguns exemplos aqui. Vou pegar esse aqui que está me atrapalhando, eu não consigo ver. Vamos lá então. Uma placa de ferro tem dimensões 10 por 10 em temperatura normal. Turma, vejam bem. Como é que eu sei que isso aqui é uma área, perdão, é uma placa de formato quadrado? Pelas dimensões. A gente sabe que no quadrado as dimensões são
Os lados são iguais. Então, 10 por 10, isso aqui só pode ser um quadrado. Fosse 10 por 12, seria um retângulo. Eu já tenho aqui, ó. Temperatura normal. Ao ser aquecida a 500 graus, qual será a área final desta superfície? Aqui foi dado o coeficiente de dilatação linear do ferro. Então, vamos lá, turma. Primeira informação aqui, ó. Vamos pegar os elementos que eu preciso para calcular isso aqui. Vamos lá. Área inicial. Eu não tenho a área inicial dessa figura. Porém, já que é um quadrado isso aqui, eu sei que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, se a área ali, um lado do quadrado tem 10 metros, então 10 ao quadrado, eu tenho aqui 100 metros quadrados. Não esqueçam, turma, que os cálculos de área são dados ao quadrado. Por quê? Se eu falo assim, ó, 10 metros vezes 10 metros, 10 vezes 10, 100. Metros vezes metros, metros quadrados. Você coloca só 100 metros, eu vou entender que você está falando de um comprimento. Agora, quando você fala 100 metros ao quadrado, você está se referindo a uma área. Então, achei a área do quadrado. Minha primeira informação ali, ó. Já tenho. Muito bem. Coeficiente de dilatação. Se ele disse que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5, eu vou simplesmente achar o dobro disso aqui. 1,2 vezes 2, 2,4 vezes 10 a menos 5. E variação de temperatura. Turma, está dizendo que ele foi elevado a 500 graus Celsius. Então, ele estava a zero e foi a 500 graus Celsius. Está aqui, ó, 500 graus Celsius. Como eu tenho a prática de converter tudo para notação científica, que eu acho que facilita para alguns alunos, eu sugiro que vocês convertam tudo para notação científica. Então, vamos converter. 100 em notação científica vai ser 1 vezes 10 elevado a 2. Por que 2? Porque eu tenho duas casas que viriam depois da vírgula. E 500 em notação científica. 5 vezes 10 elevado a 2 também, porque eu tenho dois números depois da vírgula. Então, você agora vai colocar na fórmula a variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então, essa aqui é a nossa área da dilatação superficial. Beleza? Vamos lá então. Então vai ser o seguinte: vocês podem escrever de duas formas. Variação da área é igual a 100 vezes 2,4 vezes 10 a menos 5 vezes 500. Ou fazer da forma que eu ensinei a vocês, que eu acho muito mais jogo, fazer em notação científica. Vai ser 1 vezes 10 elevado a 2 vezes 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 5 vezes 10 elevado a 2. Então vamos lá. Vamos multiplicar os fatores primeiro, ó. 1 vezes 2,4 vezes 5. Então, 1 vezes 2,4, 2,4. 2,4 vezes 5. Para quem não lembra ainda como é que faz esse cálculo aqui, ó. 4 vezes 5. Tem uma casa depois da vírgula, então memorizem isso. Então vai ser aqui, ó. 10, perdão, 20, vai 2, 2 vezes 5 é 10, 1, 2, 12. Então, turma, se tinha uma casinha depois da vírgula, vou botar a vírgula aqui. Então, na verdade, isso aqui é igual a 12. Vamos lá, 12 vezes. Agora, a propriedade lá da potenciação. Potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, ó, mais 2 menos 5 menos 3. Menos 3 mais 2 menos 1. Mas olha só, turma. O número aqui, representado em notação científica, esse fator tá com dois números. Vamos colocar só um número antes da vírgula. Então, se eu for andar com a vírgula aqui para a esquerda, 1,2, a potência também vai aumentar. Então, ao invés de menos 1, ela passa a ser zero. E a gente sabe lá na matemática que toda potência de expoente zero é igual a 1. Então, isso aqui morreu praticamente. Então, resposta final, variação da área, 1,2 metros quadrados. Então, foi uma variação de 1,2. Como é que eu calcularia a área final disso aqui? Muito fácil. A área final vai ser o seguinte: vai ser a área inicial mais a variação da área. Vamos lá. Área inicial tinha aqui 100 metros quadrados e acabou de aumentar em 1,2. Então vamos lá. Essa daqui é a área final.
Atenção na hora de colocar essa unidade no final, são metros quadrados. Você coloca 101,2 metros, eu vou entender que você está falando de comprimento. Então, nesse caso, são metros quadrados. Então, foi feita a resolução. Qualquer coisa para, retorna o vídeo e tapa o gabarito, ou deixa só anunciado, faz o exercício e depois confere o gabarito. Isso aí é a questão número um da nossa apostila lá de dilatação superficial. Tá bom? Vamos para o próximo agora. 2. Um material de aço de formato losangular tem as dimensões 40 por 20 a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura atinge 80 graus Celsius, termina a sua área final. Já sei de cara que é um cálculo de dilatação superficial, porque ele pede para calcular a área. Se fosse dilatação linear, ele pediria para calcular o comprimento. Então vamos lá. Qualquer coisa para agora o enunciado, o vídeo, tenta fazer o exercício, depois confere o gabarito. Então vamos lá. É uma material de aço de formato losangular. Vamos fazer aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte: formato losangular. Então aqui eu tenho a diagonal maior que é 40 e menor que é 20. Quais os elementos que eu preciso para fazer o cálculo da dilatação superficial? Área inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Vamos lá, vamos começar pela área inicial, que não foi dada. Mas eu sei que é um losango. Eu também sei que a área do losango, quem é? É a diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. Certo? Então vamos lá. A área do losango é igual a 40 vezes 20 divididos por 2. Certo? Uma qualquer dúvida que vocês tenham, dê uma parada, respire e retorne. A área do losango é igual a 800. 800 divididos por 2. A área do losango é igual a 400 centímetros quadrados. Então vamos lá. Achei a área inicial aqui, ó, 400. Beleza? Coeficiente de dilatação do aço, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Mas, turma, vejam bem, eu estou falando de dilatação superficial. E a dilatação superficial, o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Se eu dei o coeficiente de dilatação linear, o dobro disso vai ser o quê? 2,2 vezes 10 a menos 5. Dobrei ali. E a variação de temperatura? Como é que eu faço para calcular a variação da temperatura aqui? Só relembrando, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ela começou a 20 graus. Cadê a minha caneta? Ela começou a 20 graus e foi a 80. Então, como é que eu calculo essa variação de temperatura aqui? Temperatura final, 80 menos. Ou seja, tivemos uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Vamos colocar aqui 60, 60 graus Celsius. Muito bem, vamos agora converter tudo para notação científica. 400 em notação científica, 4 vezes 10 elevado a 2, porque tem duas casas depois da vírgula. 60 em notação científica, 6 vezes 10 elevado a 1. E vamos colocar na nossa fórmula. Variação da área é igual à área inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação com os números de notação científica? Vamos lá, variação da área é igual à área inicial, 4 vezes 10 ao quadrado, vezes coeficiente de dilatação, 2,2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes variação de temperatura, 6 vezes 10 elevado a 1. Vamos pegar esses números aqui inteiros primeiro. 6 vezes 4, aqui, cadê minha caneta? Tá aqui, ela soma a pontinha pequenininha. 6 vezes 4 primeiro, vai dar 24. Depois, 24 vezes 2,2. 24 vezes 2,2. Eu tenho uma casinha depois da vírgula, então guarda isso. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Esquece aqui. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Então, 8, 12, 1, 28. Mas não tinha uma casinha depois da vírgula? Então vai ser isso aqui, ó. Então, 52,8
vezes 10. Vamos pegar as potências agora de base 10 e somar os expoentes. Mais 2 menos 5 menos 3. Menos 3 mais um menos 2. Mas, turma, olha aqui o número representado na notação científica, o fator. Tem dois números aqui antes da vírgula. Vamos manter um número só. Então, vou colocar aqui 5,28 e a potência vai subir também, vai ficar como menos um. Convertendo isso aqui para um número real, vai ficar da seguinte forma. Se deu menos um, apenas um zero vai entrar, ó, 0,528. Então, isso aqui seria a variação de área, beleza? E a área final? A área final é muito fácil. Nada mais é do que a área inicial mais a variação da área. Então, de quanto é a área inicial? 400. Quanto é a variação de área? 0,528. Então, somando, ó, essa é a área final. Tá bom? Então, relembrando, calcular primeiro a área, depois dobrar o coeficiente de dilatação superficial linear e show de bola. Vamos para a terceira questão. Qualquer coisa para e retorna lá de onde nós estávamos. Uma laje de concreto de medida 20 por 25 a 18 graus Celsius é aquecida a 118 graus Celsius. Termina a variação da área e a área final. Está aqui o coeficiente do concreto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que é uma área. Por essas medidas, tudo, eu já estou vendo que isso não é um formato quadrado, isso é um formato retangular. E as medidas, as dimensões são diferentes. Vamos botar aqui, ó, 20 por 25, uma laje de concreto. Então, quais são os. Vou botar aqui retângulo, né? Então, meus amigos, o que vai ser feito aqui, ó? Eu preciso da área inicial, eu preciso do coeficiente de dilatação superficial e eu preciso da variação de temperatura. Vamos lá. Se é um retângulo, eu sei que a área do retângulo é a base vezes a altura. A base é 20. Opa, a base é 25. Desculpa, turma, me confundi aqui. A base é 25. A al- a altura é 20. Vamos lá. A área do retângulo é igual a 20 por 25. Então, 20 vezes 20. Então, a área do retângulo, 20 vezes 25, é igual a 500 metros quadrados. Então, achei aqui, ó, vou pegar essa informação, vou jogar lá para a área inicial. Aqui, ó. Vamos lá, 500 metros quadrados. Coeficiente de dilatação. Bom, eu disse que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Mas já que eu quero o coeficiente de dilatação superficial, eu vou dobrar isso aqui. Em vez de 1, passa a ser 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E a variação de temperatura? Turma, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, ele estava a 18 graus e foi para 118. Então, ó, temperatura final é 118, temperatura inicial, 18. 118 menos 18, tive uma variação de 100 graus Celsius. Então, achei os três elementos que eu queria aqui. Então, vamos lá. Como é que eu calculo agora a, é, a variação da área? Variação de área é igual à área inicial, vezes o coeficiente de dilatação do concreto, vezes a variação da temperatura. Vamos lá. Área inicial. Ah, esqueci de converter para notação científica. Então, vamos lá, vai ser o seguinte: 5 vezes 10 elevado a 2, porque são duas casas depois da vírgula, e 100 vezes. Opa, desculpa. 1 vezes 10 elevado a 2 também, porque teriam duas casas. Esse cálculo daqui vai ser bem fácil. Vamos lá, colocando na, na fórmula aqui. Então vai ser 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Então vamos lá, ó. Cadê minha caneta? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Expliquei isso aqui, ó. Vezes potência de mesma base. Repito a base na multiplicação, somos expoentes. 10, perdão, mais 2 menos 5, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Mas, turma, olha aqui como é que está representado esse número aqui, esse fator. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, vai ficar assim, ó. E a potência vai andar. Em vez de menos um, ela passa para zero. Todo número de expoente zero é igual a 1. Então, na verdade, ó, tivemos um aumento de
por metro quadrado. Beleza? E a área final, sabe calcular, a área final é a área inicial mais a variação da área. Vamos lá. A área inicial dessa laje aí, 500 mais 1 metro quadrado, que acabou de aumentar, então 501 metros quadrados é a área final. Bom, qualquer dúvida, para, retorna, vejam quantas vezes forem necessárias aí. É... Caramba, deixa eu ver aqui. Ah, tem mais um aqui. Ah, tem esse aqui. Vamos lá. Turma, um quadrado, isso aqui foi uma questão de vestibular, não me recordo de onde foi, mas vamos resolver aqui. Ó. Um quadrado de lado 2 metros. Cadê a caneta, meu Deus? Quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a área deste quadrado quando aquecido. Bom, vamos lá. Então, o quadrado, né? Parece não é que é um quadrado, mas é um quadrado. Está tudo. A minha caneta não está calibrada, por isso que está sendo tudo torto. Bom, primeiro passo, achar a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, eu tenho aqui 4 metros quadrados. Isso aqui é a minha área inicial. Mas, turma, esse exercício, ele é até mais fácil que todos os outros que eu botei na nossa apostila. Por quê? Porque a figura é uma figura bem simples, de área simples também. Acabei de achar a área do quadrado, ó, 4 metros quadrados. E vejam aqui, turma, que ele já deu o coeficiente de dilatação superficial. Aqui eu não preciso dobrar, porque os exercícios que eu dei para vocês, eu dei coeficiente de dilatação linear. Aqui ele já deu o valor de beta, que é 1,6 vezes 10 a menos 4. Bem simples, ó. Não precisa dobrar nada aqui. Repetindo, não dobrou por quê? Porque ele já deu o coeficiente de dilatação superficial. E disse que esse teve uma variação de 80 graus Celsius. Então, ele já disse que isso aqui variou em 80 graus Celsius. Então, é muito mais simples. Vamos então converter para a notação científica tudo aqui. O 4 não precisa converter. Um número isolado não precisa converter. Por que eu não vou converter notação científica? Porque seria 10 elevado a zero. E todo número de expoente zero é igual a 1. Então, não há necessidade. Então, o 4 se mantém. 1,6 já está em notação científica. Vamos converter esse 8 aqui. Ó. 8 vezes 10 elevado a 1. E vamos botar na nossa fórmula. Ele pediu só a variação de área, né? Que é só o ΔA. A área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Vai ser o seguinte, ó, vai ser 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 4 vezes 8 vezes 10 elevado a 1. Vamos começar pelos números inteiros aqui. Ó. 4 vezes 8, 32. E 32 vezes 1,6, ó. Quem não lembra ainda. Uma casinha depois da vírgula. Então, vamos lá. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 6. 2, 11, 1, 8. Tinha uma casinha depois da vírgula. 81,2. Vezes 10. Vamos ver as potências de base 10 agora. Pego a base, repito a base e somo os expoentes com uma multiplicação. Menos 4 mais 1, menos 3. Mas olha só o fator como é que está aqui. Ó. Tem dois números antes da vírgula. Vamos andar com essa vírgula para a esquerda. Então, ó, 8,12 vezes 10, a potência vai subir também. Ó. Passa a ser menos 2. Convertendo isso aqui para um número real, vai ficar 0,0812. Por que 0,0812? Porque a potência de expoente negativo deu menos 2, então vão ser dois zeros. Se fosse calcular a área final, que não é o que o exercício pediu, mas a área final seria a área inicial mais a variação da área. Seria então 4 mais 0,0812, que daria 4,0812 metros quadrados. Bom, e o último exercício para encerrar. Eita, calma aí que ele pulou. Determinado material tem coeficiente de dilatação linear. Foi uma questão de vestibular também. Olha que questão boba essa daqui. Tem o coeficiente de dilatação linear 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Ele pediu para calcular o coeficiente de dilatação superficial.
Pô, turma, pelo amor de Deus, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, deixa eu trazer para cá, ó, que é o beta, né? Beta a gente sabe que é o dobro de alfa. Então, se está 1,5, o dobro disso aqui é igual a 3. Tá aqui, ó. Letra C de casa. Turminha, só relembrando então, matéria da nossa prova, termologia, tá? Verifiquem aquele vídeo 6 que é importante. Não esqueçam de entender o conceito de temperatura, que é importante. Conceito de temperatura. Ponto de fusão e ebulição das escalas. Fusão e ebulição das três escalas, tá? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Conversão de escalas. Conversão de escalas também. Como é que eu converto Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin? Essas conversões que foram vistas em nossa aula. Dilatação linear. Revejam o vídeo. Esse aqui é o vídeo 6, né? O vídeo 7 de dilatação linear, que é muito importante. Revejam aquilo tudo. Refaçam os exercícios feitos em sala. Leiam a apostila que eu entreguei para vocês. E, por último, dilatação superficial. Não esqueçam, turma, é o vídeo 8 de rever as áreas de figuras planas, tá? Olha só, áreas de figuras planas não serão colocados na prova, serão colocadas na prova, tá? Por que que elas não vão ser colocadas na prova? Vocês têm que decorar isso aqui, não tem jeito. E essas áreas aqui vocês estão vendo desde o ensino fundamental e viram de novo esse ano com professores de matemática. Então, essas aqui vocês vão ter que memorizar. As nossas fórmulas, tanto de conversão de escala, como dilatação linear e dilatação superficial, essas sim vão cair na nossa. Essas daí eu vou colocar para vocês. Mas lembrem que no Enem vocês vão ter que memorizar isso aí também. Tá bom? Turma, bons estudos. Semana que vem nos encontramos com a prova. E fiquem com Deus. E até a próxima. Grande abraço, turma.